secretária de um autor é enlouquecedor. Hoje mesmo tive que presenciar um show de estrelismo. Quem ele pensa que é? Escreveu uma história e prometeu trancar ela 7 chaves. Mas nem mesmo isso foi capaz de superar a minha curiosidade. Então hoje, eu vim ocultar a vocês uma história surpreendente. Me empolguei tanto que esqueci de contar quem é meu chefe. É só um Machado de Assis, um escritor que acha que vai escrever clássicos da literatura brasileira. E o livro? O Projeto Alienista. Então sejam bem-vindos à Casa Verde! Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo o rei fazer com que ficasse em Coimbra, de uma universidade, ou em Lisboa, expedir os negócios da monarquia. Porque a ciência, Vossa Majestade, é o meu único emprego, mas Itaguaí é o meu universo. E assim se fez. Voltou para Itaguaí a fim de encontrar um esposo digno, e encontrou o senhor Evaristo da Costa dos Mascarenhas. Escolha essa que surpreendeu seu tio. Não sei por que de achos escolheu esse viúvo. Ele é bonito e muito menos é simpático. Se quisesse, conseguiria coisa muito melhor. Evaristo realmente pode não possuir tanto carisma, mas ele reúne tudo que procura. Ótimas condições fisiológicas e anatômicas, dorme regularmente, digere com facilidade, é completamente capaz de me dar filhos robustos e inteligentes. Ai, seria assim então. Mas Evaristo não cumpriu as expectativas. O casal não teve filhos e, desse modo, a doutora dedicou seus anos de espera à ciência. E uma especial lhe chamou a atenção: o recanto psíquico. Porque a saúde da alma é a ocupação mais digna de um médico. Do verdadeiro médico. Mas, doutora, o que pretende fazer com isso? Aqui em Itaguaí, não sei se tem notado, pouco caso se fazem dos loucos. Eles são trancafiados em casa e assim definem solidão. Mas eu, meu amigo, tenho particular interesse em uma solução. Olha, deixe de rodeios e mistérios e diga-me de uma vez. Me acompanhe até a Câmara amanhã e você descobrirá. Ora, doutora Bacamarte, aqui devemos a honra. Venho hoje pedir vossa licença para construir o asilo de loucos. Um asilo de loucos? Mas que diabos de ideia é essa? Reunirei todos os loucos de Itaguaí em um só prédio, que chamarei de A Casa Verde. Lá, irei estudá-los, tratá-los, para que assim não morram em casa. Mas doutora, veja bem, a ideia de manter diversos loucos numa casa em comum, isso sim me parece sintoma de demência. Mas pense então no imposto que pode ser cobrado. Que comece a construção da Casa Verde! Vereador, veja bem. Olha, a doutora não está entendendo isso. Eu acho melhor ter uma conversa séria com o marido dela. Talvez sugerir uma viagem ao Rio de Janeiro, mas que coloque freio naquela mulher. Eu sei o que estou fazendo, padre. Eu sei o que estou fazendo. Mesmo com todas as tentativas de intervenções, sejam essas do padre ou da parte da população, a Casa Verde foi construída e passou a funcionar. A caridade, Sr. Soares, faz parte do meu tratamento. Mas ela entra como um tempero, como o sal das coisas. O meu principal objetivo nessa minha obra da Casa Verde é ver se posso estudar profundamente e classificar todos os graus da loucura. E, enfim, descobrir o seu fenômeno e o seu remédio universal. Esse é um mistério que mora no meu coração.
E creio que com isso presto um excelente serviço à humanidade. Um excelente serviço. Sem esse asilo, porém, pouco poderia fazer. Ele me dá um campo muito maior para os meus estudos. Muito maior. De fato, meu caro, de fato. Ao passo dos meses, a Casa Verde se tornou uma povoação. Todos os loucos das cidades vizinhas vinham se recolher no asilo, surpreendendo a população com a proporção que tomara. Deus abençoe. Paz do Senhor. Presta atenção de todos! Aqui! Venho hoje mostrar no que andei trabalhando. Irei lhes apresentar os meus loucos. A primeira é Fuinha, moça de 25 anos que pensa que é a estrela d'alva. Cadê o sol? Você não sabe? Eu sou uma estrela! Eu preciso brilhar! Anda sempre pelos pátios e salas e é uma desgraçada. Ele me traiu! A quem matou marido e amante em um caso de fuga e traição. E agora anda por aí procurando o fim do mundo como forma de penitência. Não posso colocar fé na existência de tantos loucos! E não pense que acabou. O ouvido da espada. A espada ajudou Davi. Davi ajudou o Marquês. O Marquês ajudou o Conde. Eu sou o Conde. Bom, esse é o pobre diabo. Eu sou o Conde. E tem a famosa mania de grandeza. Da mesma espécie, temos a escrivã, que se vende por aí. Ei, bonitão! Nossa, vou lá em casa, hein? Bem melhor assim. E ainda, a boiadeira de Minas, cuja mania é distribuir gatos. 100 gatos pra você, 50 pra você. Você aí, bonitão. 300 cabeças de presente pra você e 200 pro senhor. Isso pra não falar de João de Deus e os seus casos de monogamia religiosa. Queimadora recebe isso nos céus. O resto queimará. Bom, como podem observar, a Casa Verde se tornou uma espécie de mundo, onde há o governo espiritual e o temporal. Pois deixe estar, que é de mandá-lo denunciar ao Papa! Mais extraordinária que a mania de seus pacientes era a paciência de doutora Bacamarte. Essa sim é assombrosa. Se dedicou aos seus loucos em tempo integral. Mal comia e mal dormia. E quando fazia era simultâneo ao trabalho. De tal modo que não dirigia uma única palavra ao seu marido, senhor Evaristo. E cadê essa, Evaristo? Nada. Mas quer saber? Me sinto mais vivo do que nunca. Quem diria que meia dúzia de loucos? Esquece. Não sabia que se sentia assim. Bom, olhando o seu estado, o que acha de uma viagem ao Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Me falta até o equilíbrio. Seria a melhor viagem que eu já fiz na minha vida. Mas eu não vejo indo sem sua companhia. Eu não vou me manter sozinho nessas estradas. Então, irá com seu tio e com a esposa de Crispim. E o dinheiro? Ai, que importa. Ganho muito, veja, pilhas de ouro, muito dinheiro. Meu Deus! Quem diria que meia dúzia de loucos? Deus sabe o que faz! Depois da viagem de seu marido, doutora Bacamarte começou a estudar incansavelmente uma nova teoria, que, segundo ela, prometia ampliar e revolucionar as bases da psicologia. Então, em certa manhã, ela decide chamar Crispim para uma importantíssima conversa. Não sei não, doutora. Eu acho que a senhora não sabe do que fala. Tem certeza que está bem? Nunca me senti melhor, Padre Lopes. Nunca me senti tão bem. O que houve? Aconteceu alguma coisa, minha esposa, no Rio de Janeiro? Aí sabia. Sabia que não deveria ter deixado aí nesta viagem. Onde é que já se viu? Nada disso, meu amigo. Tenho pra ti ótimas notícias e deveria dizer é o melhor que poderia lhe dar. Então não são notícias do nosso povo? Ah, não. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência, pois não é tempo de já segurar as minhas pernas. Trata-se de uma experiência, mas uma experiência que será capaz de mudar a face da Terra. A loucura, objeto de meus estudos até então, era como uma ilha, perdida no oceano da razão. Mas começo a suspeitar que seja um continente. Eu já avisei a doutora Bacamarte que isso me parece uma ideia absurda. Vamos, conte-me mais sobre essa teoria. Tenho pra mim que o espírito humano é como uma vasta concha. E o meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair a pérola que é a razão.
Demarquemos então os limites entre a razão e a loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insania e só insania. Gracioso. Um grandioso estudo, doutora Bacamarte. Mas, doutora, com a definição atual, que é de todos os tempos, a razão e a loucura estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se exatamente onde uma acaba e a outra começa. Para que transpor a cerca? Aguardem só, meus amigos, aguardem só. Pois vocês estão prestes a presenciar a maior revolução já feita, não só em Itaguaí, mas em todo o universo! 4 dias depois, a população de Itaguaí ouviu com revolta a notícia de que Costa fora recolhida à Casa Verde. Impossível! Qual é impossível? Menina, eu nem te conto. Costa foi recolhida hoje de manhã. Sério? Mas na verdade, ela nem merecia. Ainda por cima, depois de tudo que ela já fez. Costa era uma das cidadãs mais estimadas de Itaguaí. Herdara de seu tio uma herança que, segundo fora registrado, daria para viver até o fim do mundo. Mas tão depressa começou a dividi-la em empréstimos, sem usura. 1000 cruzados a um, 2000 a outro, 300 a este, 800 aquele, a tal ponto que no final de 5 anos estava sem nada. Não é possível. Não é possível. Se ele gastou tudo que tinha, a culpa não foi dele. Não. Meu tio não era um homem mau. Mas quando estava furioso, era capaz de nem tirar o chapéu diante ao Santíssimo. A culpa não foi dele. Foi culpa daquele maldito que jogou uma praga nele. Falando que todo o dinheiro dele não ia durar nem 7 anos e um dia. A culpa foi daquele maldito. Não sabia desse lado da história. O que posso fazer agora é levá-la a sua prima. O que acha? A senhora entende que a culpa não foi de Claro que entende. Ele é muito bom. Sim, venha comigo. Pobre senhora. Mal sabia ela que estaria sendo levada à Galeria dos Alucinados junto à sua prima Costa. Acontecimento que aterrorizou o povo de Itaguaí, pois não conseguiam crer que, sem motivo, sem inimizade, a doutora poderia prender alguém perfeitamente ajuizado na Casa Verde. Todos buscavam por uma explicação por trás da estranha decisão de doutora Bacamarte. Tenho grande curiosidade de saber sobre a ricaça da grande casa. Como se chama? A senhorita Matéia? A própria. Sabe algo sobre? Ah, sei. Ficou rica sendo albardeira, as celas de primeira. Construiu aquele casarão com móveis importados da Hungria e da Holanda. E agora tomou como passatempo ficar empacada observando a casa do lado de fora. De fato, curioso. Diria então que é uma possessão? Bom, se é, eu não sou capacitado para julgar. Mas todos os vizinhos acham estranho, já que consideram a mobília da casa, assim como os móveis importados, porque ela se estapela no jardim para o olhar exterior, ela não passa de uma convenção. Sabe de uma coisa, Crispim? Traga a senhorita Matéia até aqui. Meu coração clama para ajudá-la. Já vi isso antes. Ora, Zidri, é um prazer finalmente conhecê-la. Mesmo que não seja da forma como gostaria. falando. Já posso diagnosticar. Está aparecendo de mania com as pernas. Me calmem! Academia de coisa invivável! Nunca uma opinião pegou e se espalhou tão rapidamente. Eis o que se repetia de norte a sul e de leste a oeste de Itaguaí, já que na semana seguinte da captura da pobre Matéia, 20 e tantas pessoas, 2 ou 3 de consideração, foram recolhidas à Casa Verde. A doutora dizia que só eram admitidos casos patológicos, mas ninguém lhe dava créditos. Sucediam-se então ações populares. Diziam que foi por castigo de Deus, dinheiro, um plano secreto do Rio de Janeiro a fim de destruir em Itaguaí qualquer germe de prosperidade e mil e outras explicações, que não explicavam nada. Tal era o produto da imaginação pública. Então, senhor Evarista, como estava no Rio de Janeiro, não vejo desde disciplinado anterior. Está a coisa mais bela que podia ver no mundo. Ah, sim. Achando que agora seja ainda muito mais bonito. Já o era há muito tempo. Ah, mas não me admira. Maior que Itaguaí, gente mais sério do governo,
Itaguaí seja feita. Belas casas, a Casa Verde. É realmente uma beleza. A propósito da Casa Verde, o senhor vai achá-la muito cheia de gente? Sim? Lá está a plateia. Albardeira? A Albardeira foi levada ainda essa semana. Lá está a Costa, a prima de Costa, e fulano, e cicrano. Mas tudo isso de louco? Ou quase louco. Extraordinário tanta gente. Mas quer saber? Deixa isso pra lá, meu. Minha esposa é uma sábia. Ela não recolheria ninguém à Casa Verde sem motivo evidente de loucura. Ela sabe o que faz. Ela sabe o que faz. Sem dúvida. Sem dúvida. 3 horas depois, há um jantar de boas-vindas a Evaristo. Peço um minuto da atenção de todos, por favor. Eu poderia declamar um discurso ao senhor Evaristo? Claro, fique à vontade. Senhor Evaristo, seu nascimento, explicado pelo mais singular dos séculos. Deus, após dar o mundo ao homem e à mulher, esse diamante bruto, essa pérola da coroa divina. Deus quis vencer a Deus e criou Evaristo. Senhor Martim Brito, poderiam me acompanhar para uma rápida conversa? Sim, claro. Evaristo ficou estupefato quando soube, 3 dias depois, que Martim Brito fora alojado na Casa Verde, pois a doutora afirmou que não seria normal tal declaração se tratando de seu marido. Todavia, ao passo dos dias, foram recolhidos também José Borges, o Couto Leme, pessoa estimável, o Chico das Cambraias, Folgazão Emérito e ainda outros. O terror assentou-se. Não se sabia quem estava são e quem estava doido. E com os gritos desesperados da parte da população que não compreendia a doutora Bacamarte, seguiram-se então até a Câmara para pedir o fechamento imediato da Casa Verde. Viemos exercer o sujeito. Exigimos o fechamento da Casa Verde aqui. Trouxemos até petição. Petição? Mas é óbvio que não. A Casa Verde é uma instituição pública e a ciência não vai ser parada, nem mesmo por nós. Se quer meu conselho, acho melhor vocês voltarem aos seus trabalhos. Ai, assim, pois deixe estar. Nós mesmos vamos destruir aquela casa. Já passou da hora daquela médica gananciosa que está também? Quando Itaguaí toda sabe que ela só está interessada no dinheiro que a família dos enfermos não paga. Dinheiro? Mas que mentira! Mentira como? Há semanas a médica abdicou de receber qualquer pagamento, seja da Câmara ou dos familiares, mas apenas com interesse na psiquiatria. A notícia de um ato tão nobre quanto esse suspendeu um pouco a revolta dos manifestantes, mas logo retornou. Porfíria declarou que a paz só retornaria em Itaguaí com a derrubada da Bastilha da Razão Humana, como apelidou a Casa Verde. Mas isso não aconteceu. Então a roça cresceu. De 30 passaram a ser 300, se apelidarem de canjicas. Tá lendo o que, querida? Me enche, Evaristo. Aconteceu alguma coisa? Não, o que você quer? Eu só quero saber o que você acha dessa gravata em mim. Mas o que é isso? Não! Serão os gritos! Não, eu quero pro seu lado! Ora, pare de drama, levante-se! Nada nos acontecerá! Direi pouco ou até não direi nada. Exijo primeiro saber o que pedem com toda essa ruaça. Pedir? Não pedimos nada. Ordenamos que a Casa Verde seja demolida. Ou pelo menos despojada dos infelizes que lá estão. Senhores, a ciência é coisa séria e deve ser tratada com toda a seriedade possível. Eu não justifico os meus atos de alimentar ninguém, salvo os meus mestres e a Deus. Se pedem o encargo da administração da Casa Verde, ótimo, estou pronta para. Mas se pedem que eu me negue a mim mesma, isso vocês não terão. Eu até poderia lhes mostrar um pouquinho de meus longos reclusos, mas então lhes daria a razão, algo que eu não planejo fazer. Se for sabendo sobre
por aqui de novo, Porfíria. Morte ao vereador! Bom, vereador, aqui está a sua última chance. Ou cede por bem, ou será a força. Não me encha de novo, Porfíria, já chega. Morte ao vereador! Morte ao vereador! Parem! Vocês sabem tanto o que querem ou como governar essa cidade? Tome o poder de uma vez, eu desisto. Venham, prendam esses dois pilantras. Prisão? Como assim? Como assim, prisão? Não, que isso? Não, sai! Itaguaienses! Uma Câmara corrupta e incitadora da violência quebrou as raízes de nossa nação Itaguaí. Esses conspiravam contra os desejos de Vossa Majestade e do povo. Mas hoje isso acabou. A maldita Câmara foi dissolvida e o poder supremo foi concedido a esta que vos fala. Obrigada, camaradas. Peço apenas que, com o mesmo entusiasmo que me louvam agora, me acompanhem também na restauração da paz. A protetora da vila, em nome de Sua Majestade e do povo, Porfíria Caetana das Neves. O que foi, homem? Não soube? Ouça só, querem acabar com a alienista. Todos sabem como eu sou próximo dela. Não morreria ao lado de uma cadáver sem defesa. Não diga isso, Crisinha. A doutora precisa de você agora. Você não entende? Tudo que farão com ela, farão conosco, nós dois. É o preço que se paga. Ela não fez tudo isso sozinha. E agora mesmo conversar com a Porfíria. O meu fim, o nosso fim. Ele não pode ser esse fim. Vem. Porfíria! Entre, por favor. Sente-se aqui. Devo imaginar os motivos de sua visita e devo esclarecer desde já. Não possuo nenhuma intenção de resistir. Só peço que, por favor, não me faça assistir o arrasamento do hospício. Doutora, não é nada disso. O povo acredita que aqueles que estão internados na Casa Verde têm suas completas faculdades mentais. Mas o meu governo reconhece o mérito de sua pesquisa e, além disso, a Casa Verde é instituição pública. Enfim, é necessário que nós encontremos uma solução favorável para os dois lados, para que assim se restaure a tranquilidade. Céus? Esperava qualquer coisa. O arrasamento do hospício e até mesmo a minha morte. Tudo menos isso. Ministro, eu entendo o seu assunto. Isso vem da falta de responsabilidade daquela Câmara desprezível e corrupta também, sabe? E conseguir provocar na população um desejo de destruição da Casa Verde. São circunstâncias realmente Mas, compreensíveis. senhora, será que o governo pode realmente erradicar a loucura? A resposta é não. Pode, então, compreendê-la? Também não. Isso é caso da ciência e por isso é um assunto delicado. Logo, não desejamos rejeitar a sua colaboração. Queremos apenas que possamos unir nossos propósitos. E quais seriam esses? A satisfação do povo, é claro. Uma das sugestões mais aceitáveis é que retire da Casa Verde os pacientes precoces se recuperando, assim como os que têm casos menos graves de mania. Devemos demonstrar tolerância e compaixão. Quantos mortos e feridos houveram no conflito? 11 mortos e 25 feridos. 11 mortos e 25 feridos? 11 mortos e 25 feridos. Enfim, pensarei sobre essa sua proposta. Em alguns dias lhe darei uma resposta. 11 mortos e 25 feridos. 11 mortos e 25 feridos. Eis aí 2 lindos casos. Contam sintomas de duplicidade e descaramento dessa barbeira. Isso é óbvio. Mas quanto à ingenuidade daqueles que aclamam, não há prova maior do que os 11 mortos e 25 feridos. Eis aí 2 lindos casos. Eis aí 2 lindos casos. Em 5 dias, a Casa Verde já tinha 50 novos pacientes, todos apoiadores do novo governo. Porfíria já era considerada uma traidora e João Pino, barbeiro rival, foi apossado como governante. A Câmara voltou a funcionar e doutora Bacamarte teve mais poderes do que nunca. Mandou prender no manicômio o Sebastião Freitas, o vereador, o deputado, a barbeira Porfíria e até mesmo o boticário Crispim, seu melhor amigo, após descobrir sua inconstância durante a revolta. A coleta de loucos pela rua era desenfreada. Qualquer caso de fofoca, vício ou mentira era motivo para internação na Casa Verde. Tudo era loucura. Onde que essa mulher vai parar? Devíamos ter apoiado as canjicas. No dia de manhã, havia
vila inteira ficou abalada com a notícia de que o próprio marido da alienista ia ser metido na Casa Verde. Ninguém acreditou, devia ser mentira de algum gaiato. Mas não era, era verdade pura. Evaristo foi preso às 2 horas da madrugada. Doutora Bacamarte, Padre Lopes, explica. Como foi capaz de fazer isso, doutor? Já havia um tempo que eu estava desconfiando. A maneira modesta como ele se comportava nos 2 casamentos, o nosso e o anterior, não era compatível com a intensa paixão que ele adquiriu por sedas, rendas, joias e coisas peculiares para um homem, se é que me entende, depois que voltou de sua viagem ao Rio de Janeiro. Mas isso não significa muita coisa. Ah, não? Pois escute só. Há um tempo eu estava observando e recentemente a mania se manifestou por completo. Bom, iríamos a um baile e ele já havia escolhido seus trajes. Porém, estava em dúvida entre 2 relógios. Ele então me perguntou qual ficaria melhor. E eu disse que ambos cairiam bem. Ao almoço, ele repetiu a mesma pergunta. Ao jantar, a mesma pergunta. E quando nos recolhemos para dormir, senti falta dele, ao meu lado no meio da noite. Então me levantei para procurá-lo. E ele estava no quarto de vestir, de frente para o espelho, se comparando com os 2 relógios e falando sozinho. Eu não tive outra escolha, eu precisei interná-lo. Pobre Evaristo, queria apenas ficar na moda. A dedicação da doutora a este caso trouxe-lhe grande destaque. Todas as especulações, dúvidas e suposições se dissiparam quando ela não hesitou em internar seu próprio marido na Casa Verde, apesar de amá-lo profundamente. A partir desse momento, ninguém mais tinha o direito de desafiá-la, muito menos de contestar suas intenções, que eram totalmente guiadas pela ciência. E agora, prepare-se, ouvinte, para o mesmo assombro em que ficou a vila de Itaguaí ao saber que todos os loucos iam ser postos na rua. Todos? Todos. Como assim? É impossível. Alguns sim, agora todos. Eu tô te falando, todos. Pelo menos foi isso que ela falou no ofício que mandou a Câmara hoje de manhã. Venho hoje, através desse documento, esclarecer as minhas constatações e fazer um certo pedido à Câmara. Em primeiro, verifiquei as estatísticas da Vila e da Casa Verde e constatei que 4/5 da população lá estavam alojados. Em segundo, examinei todos os casos e excluí a razão daqueles em que não havia o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Em terceiro, declarei que a verdadeira doutrina não era aquela, e sim a oposta. E em quarto, declaro agora à Câmara que darei liberdade aos reclusos da Casa Verde e que recluirei apenas aqueles que se considerarem nas condições agora expostas. Ele me traiu! Eu não vi! Miserável! A gente tem que construir outra Casa Verde, a gente tem que levantar os negócios. O assombro de Itaguaí foi grande. Não foi menor a alegria de seus parentes e amigos. Jantares, festas e luminárias. Tudo houve para celebrar tão fausto acontecimento. Não descrevo as festas por não interessarem ao nosso propósito, mas foram esplêndidas, tocantes e prolongadas. A alegria foi tanta que ninguém parece dar ouvidos à 4ª declaração da doutora. Estava cheio de verdades futuras. Me parece, querida, que a população de Itaguaí esqueceu o ódio que tinha por você. Soube que até estou fazendo bailes em sua homenagem. É o que parece, mas eu não irei a nenhum. O meu trabalho ainda não terminou. Pelo contrário, está apenas começando. Lá vai você de novo com essas coisas. E não pense em você, Evaristo, que eu não soube dos boatos de que iria me largar. Eu? São apenas boatos, querida. Eu morreria de solidão sem você. Claro. Agora dê licença, que irei até a cama. O que dizem então, senhores? Doutora, eu e o deputado nós conversamos muito, embora seja um tanto quanto insano, quando
aprovamos o pedido de manter pessoas mentalmente equilibradas na Casa Verde e isso terá o prazo de 1 ano. Mais 3 considerantes. Não, dá para explicar. Nós não podemos intermeter na ciência de forma alguma. Aceito todas as ressalvas. Itaguaí será eternamente grata por suas contribuições. O vereador Galvão mostrou-se tão mente aberta e com pensamentos tão claros que foi o primeiro que a doutora Bacamarte mandou prender na Casa Verde. Ao passo dos meses, 18 pessoas já estavam reclusas. Porfíria foi acionada para outra revolta, mas optou por não participar. Essa atitude equilibrada lhe rendeu a internação. Presa por ser maluca, presa por não ser maluca. O desfecho desse episódio na Vila de Itaguaí é tão surpreendente e inesperada que merecia pelo menos 10 capítulos de explicação detalhada. Mas irei me contentar com apenas um, que exemplifica de maneira notável a convicção científica e a dedicação humana. Longos meses foram esses, não é, Porfíria? Nem me diga, presa 2 vezes, Vera. Mas parece que dessa vez a coisa foi diferente. A doutora tentou causar desequilíbrio nos equilibrados. Desculpa a intromissão, senhores, mas é exatamente isso. Os cérebros que pensei em estudar estavam no mesmo estado, porém apenas incompetência. A senhora quer dizer que os novos e os velhos pacientes serão todos desequilibrados iguais? Exatamente. Ora, mas se considerar isso o equilíbrio, então talvez a única desequilibrada seja a senhora. O que disse? Exatamente. A única que não foi internada, que não possui nenhum vício, nenhum defeito. Mas eu não sinto assim. Isso é por conta de sua modéstia. Licença, senhores. Saiam todos! Não só da sala, mas da casa! E anunciem que as portas da Casa Verde se fecham hoje! Mas por quê? Só saiam! Como deixar isso escapar? Eu, com todos de Itaguaí no mesmo estado? A única que se difere sou eu! Eu sou a única louca de Itaguaí! O alienista. Por incrível que pareça, o tema principal da história que contamos a vocês hoje não é só loucura. Retrata a ciência e como ela é absorvida pela sociedade. Retrata a disputa entre o discurso religioso e o ato científico. Retrata as insanidades que o homem é capaz de fazer para conseguir o que deseja. Retrata a ironia. O original Dr. Simão Bacamarte, hoje sendo doutora, inicia seus estudos com o mais nobre dos objetivos: descobrir o remédio universal para a loucura. E sob o véu de boa causa, é capaz de prender uma cidade inteira e submeter até mesmo sua esposa, hoje marido, a seus tratamentos na Casa Verde. Tudo começou com pessoas que possivelmente eram mentalmente desequilibradas, com manias vistas como peculiares. E logo se tornaram prisioneiros daqueles que contrariavam ou obtinham uma opinião diferente, os que possuíam um mínimo comportamento desagradável aos olhos do doutor. Nos anos de 1930 e 1980, ocorreu um episódio que ficou marcado como holocausto brasileiro na cidade de Barbacena, Manicômio. Foram contabilizados cerca de 60 mil mortes pelos tratamentos absurdos que envolviam a submissão à fome, frio e torturas, com coisas como cadeiras elétricas e beber a própria comida. E quem eram os internados no manicômio de Barbacena? Pessoas consideradas não agradáveis. Esses eram mendigos, prostitutas, homossexuais e outros grupos marginalizados. Esses eram os loucos. Cerca de 70% dos pacientes aprisionados não possuíam nenhum tipo de transtorno psicológico. E os outros 30% que realmente tinham algo foram afetados? É claro que não. Pessoas doentes e pessoas aprisionadas pelos motivos mais fúteis morreram provavelmente sob o nome da ciência. E então, o que é loucura? O que vimos como estania há 50 anos é um absurdo hoje. E o que hoje é loucura será um absurdo daqui a 50 anos. A loucura é, foi e sempre será um mistério. Suas causas, seus efeitos, seus sintomas. Se é algo negativo, a própria doutora Bacamarte, a médica mais renomada do Brasil, Portugal e Espanha, foi a personagem mais insana do projeto. A obra de Machado de Assis é atemporal. Trágico é observar que com mais de 100 anos desde a sua publicação, a obra alienista se encaixa perfeitamente em uma sociedade que se diz evoluída. A obra pode parecer ultrapassada por conta de sua linguagem ou
problemas sociais ou então psicológicos. A obsessão, ela nunca muda. Poder, dinheiro, controle, paixão são os combustíveis perfeitos para a ruína de um ser ou então de uma sociedade. Mas então, se isso é loucura, eu não sei dizer. Como diz o próprio Machado de